Estamos ouvindo, professor. Bem, vou compartilhar a tela e... Bem, alguns ainda não definiram, né, o seminário. Então, quem não definiu o seminário, inclusive, acho que tem alguns presentes aí que não definiram ainda o seminário, né? Então, por favor, se o nome não estiver aqui, né, ou eu não recebi comunicado, né, me envie por e-mail, que é mais fácil de organizar do que via chat do Teams. Escolham o seu tema e o grupo, ou faça individual, né, enfim. E envie. Estou aguardando aí. Acho que eu deixei com permissão, inclusive, de escrita nesse arquivo, né? Vocês podem entrar e, no geral, né, plano, e fazer a edição. Eu acho que a edição está liberada. Vocês só me comuniquem, né? Ou me mandem um grupo, o tema, o número do tema, e eu incluo. Bom dia, professor. Eu tinha comentado com o senhor que eu gostaria de ser o tema 14, sozinho. Se foi o que você me mandou, eu não anotei. Qual é o seu nome? Danilo Rangel. Danilo Rangel Souza Rezende. Eu posso escrever. Eu já estou aqui. Danilo Rangel. Isso. Qual é a matrícula? É 18. Sim. 011. Sim. 8684. Bem, mais alguém aí deseja incluir? Então, se alguém quiser incluir, me avisa ou faça a modificação. Bem, então, atualizando aqui a lista, né? Se não tiver mais ninguém que queira atualizar, incluir seu nome. Vamos dar início aqui a aula sobre questões e dúvidas, né? Tema da aula 6, né? De 2 é esse conjunto de conteúdos. E da aula gravada, ela chama aula 7, né? Então, eu complementei com mais alguns dados sobre a pirâmide de automação, né? Está descrito aqui, ó, modelo pirâmide de automação, ISA 95. Depois tem um outro documento aqui sobre a ISA 95, sistema de execução de manufatura, planejamento de recursos de empresa, manufatura enxuta. E depois eu disponibilizei um vídeo para vocês, né? Espero que tenham assistido, sobre o sistema Toyota de produção, né? Que é a manufatura enxuta, com a terminologia, né? Definida pela MIT na década de 90, onde ela cunhou um termo mais genérico, né? Para não ficar usando o nome da empresa. Todo mundo fica chamando de sistema Toyota de produção, que é um termo cunhado pela Toyota, né? Então, em termos acadêmicos, em termos de publicações, a gente chama isso de manufatura enxuta, né? E essas ações de manufatura enxuta, elas expandiram, né? Então, hoje a gente tem uma série de ações na área de desenvolvimento de produto, né? Desenvolvimento ágil, né? Usando conceitos da manufatura enxuta. Também temos o uso do termo dentro do contexto de gestão de projetos, né? São abordagens e metodologias ágeis, né? Tem metodologias aí de desenvolvimento de startups usando esse conceito enxuto, né? Onde você transforma a empresa numa empresa com
organização enxuta, enfim. Bem, então esse termo, né, é muito usado e nós usamos desde a década de 90, né, para designar, né, um sistema Toyota de produção. Então tem um vídeo que mostra isso, espero que tenham assistido, né, todo o desenvolvimento do sistema Toyota de produção, desenvolvido pela Toyota, né, inicialmente na fabricação de teares, automação de teares, e depois, quando a Toyota resolveu, né, fabricar veículos, aí o termo foi cunhado com mais profundidade, herdando uma série de métodos, técnicas industriais que foram criadas, né, lá no desenvolvimento da fábrica de tear da Toyota. Enfim, então, tudo isso está sendo apresentado nesse conjunto de materiais aqui que eu disponibilizo para vocês, né? Enfim, então aqui não vou me estender muito nesse contexto, né? Mas a gente tem a visão da pirâmide de automação mostrando aqueles níveis hierárquicos, né? Eu detalho aqui nos 6 níveis, e a parte do chão de fábrica, né? Conectado com a parte de planejamento de recursos de empresas, né? Que é o nível 5 aqui, gestão empresarial, através do MES, né? Então, esse cara aqui que eu coloquei aqui, MES, que é o Sistema de Execução de Manufatura, né? É um software, né? Vamos chamar assim, que, além de ser uma metodologia, que consegue obter os dados do chão de fábrica e publicar para os níveis superiores da empresa. Então, eu pego esses dados do chão de fábrica, num determinado protocolo, Foundation Field Bus, Profibus PA, e posso armazenar essas tags de processo, né, as variáveis de processo que eu estou monitorando, em um banco de dados. Normalmente um banco de dados dentro da empresa, porque essa visão aqui de empresa, né, do sistema ISA 95, ele não previa a conexão via TCP/IP com o mundo, né? Então, na realidade, a minha nuvem, né, era um banco de dados dentro da própria empresa, né? Um banco de dados da Oracle, por exemplo, né? Ou outro banco de dados qualquer, onde eu pego esses dados, armazeno via SQL, e a partir desse armazenamento eu tenho os históricos sobre as tags, sobre as grandezas de processo que eu estou obtendo aqui do meu chão de fábrica, né, que é o meu nível 0, nível 1, né, nível 2 e nível 3. Bem, então isso aqui é descrito, né, por essa norma. Bem, aí eu abordo aí, quem tiver interesse, né, enfim, falo sobre a base de dados integrada, enfim, não vou ampliar muito esse descritivo, né. Depois eu entro na manufatura enxuta propriamente dita, aí apresento algumas técnicas industriais japonesas, né, como o conceito de just-in-time, né, controle de qualidade total, sistema de produção enxuta, Kanban, enfim, então uma série de técnicas, né, desenvolvidas aí pela Toyota, né, e que viraram técnicas, né, de aceitação global e que todas as empresas usam atualmente, né. Então aqui tem uma visão de casa do sistema Toyota de produção, seus pilares, né, o telhado, então just in time, né, toda a questão de envolvimento de pessoal, né, da equipe de trabalho, conceitos que a gente são apresentados aí no vídeo sobre Jidoka, né, são as paradas automáticas, né, para não produzir defeitos. Então, as máquinas são dotadas de sistemas, no início mecânicos ou eletromecânicos, que parava a fabricação, né, quando ocorria algum problema na linha. Então, por exemplo, um tear, quando rompia um fio, né, o tear tinha que ser parado. Ao invés de ser parado através da ação de um operador, foi desenvolvido um sistema automatizado, né, mecânico, que parava a máquina, né? Então isso aí é chamado de Jidoka, né? Então são uma série de técnicas que os japoneses desenvolveram e que foram difundidas a partir da década de 80, né? Isso aqui é uma outra coisa que a gente usa muito, né? Que é mapeamento de fluxo de valor, onde nós
descrevemos todos os fluxos, né, de materiais e de informação que ocorre dentro da empresa, associado à cadeia, né, de logística, à produção dentro da empresa, ao sistema de planejamento de recursos de manufatura, né? Enfim, então aqui é uma visão que a gente foca no fluxo de valor para que a gente transforme a nossa empresa numa empresa enxuta. Então, todos aqueles fluxos de materiais e fluxos de informação que são dispensáveis, né? Ou seja, não são fundamentais para a empresa, nós retiramos do nosso mapeamento de fluxo de valor. Então, isso aí a gente cria um mapa de como é a empresa atualmente, né? Essa empresa já existe, e vamos supor que a gente esteja utilizando, né, o planejamento estratégico para transformar a empresa numa empresa que usa a técnica de manufatura enxuta, né? Então, é um projeto dentro da empresa, e a gente tem que definir como as coisas, como os fluxos de valor ocorrem dentro da empresa e como nós deveríamos, né, gerar novos fluxos para ter ganhos de produtividade, né? Então, aqui tem um fluxo futuro, né, planejado para a empresa, para que houvesse a introdução da manufatura enxuta e para que pudéssemos ter ganhos de qualidade, produtividade dentro da movimentação de materiais, né, dos fluxos de materiais e dos fluxos de informação. Então, aqui nós temos a representação dos processos, né? Um FIFO é uma fila, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai, first in, first out. Então, é igual uma fila de banco, né? Você entra na fila, ou um caixa de supermercado. Você vai ser atendido, né? Então, isso aqui é uma regra de despacho, que a gente chama, né? Então, tem vários tipos de regras de despacho que nós podemos utilizar para a movimentação de materiais. Bem, isso aqui são técnicas associadas a essa parte de gestão da manufatura, né, gestão da produção. Eu não vou detalhar aqui com vocês, porque não é escopo da disciplina, né? Bem, então, depois tem esse vídeo, tá bom? Então, vocês podem, espero que tenham assistido diretamente aqui no canal do YouTube. E aqui mostra todo o conceito, né, do desenvolvimento do sistema Toyota de produção. Toyota fabricava Teares, né? E automatizou TEAR, né, utilizando essas técnicas que eles desenvolveram, né, lá no início do século passado, no final do século anterior ainda, né, quando eles já utilizavam. Enfim, então aqui é o início, né, de desenvolvimento do sistema Toyota de produção, até chegar na fabricação de automóveis, né. Então aqui tem todo o histórico, né, que é bem interessante, mostrando aqui a movimentação de materiais usando o Kanban, né, que são os cartões que fazem com que os containers de material se movimentem dentro do chão de fábrica. Então, é o que a gente chama de produção puxada, né? Dentro de cada container, onde estão essas peças, né, são containers. Tem um cartãozinho que acompanha esse container ou essas peças. Então, você tem uma sequência aqui de operação, uma operação anterior e uma posterior. Então, na realidade, a produção é puxada pela operação posterior. Então, este cartão aqui, quando chega aqui, ó, vai ser usinado. Esse cartão vai para um quadro de avisos, que é o quadro do Kanban, né? Foi desenvolvido como um Kanban manual, né? Visual. Hoje existem Kanbans eletrônicos, né? Então, este cartão, né? O sinônimo de Kanban, a tradução de Kanban é um cartão, né? Esse cartão vai para esse quadro e visualmente nós estamos vendo como ocorre o fluxo de material. Então, no momento que eu começo a usinar as peças que fazem parte desse container aqui, né, que chegou até aqui, então vamos supor que sejam 20 peças que estão sendo movimentadas, então eu tenho um Kanban de movimentação, aí na hora que ele alimenta a máquina, esse Kanban
esse cartão vai para o quadro, e este quadro faz com que a operação anterior seja sinalizada para fazer uma nova movimentação de materiais para alimentar a máquina posterior. Então, eu puxo a produção, né? Então, esse Kanban, ele provoca a movimentação do fluxo de materiais. Então, ele é como se fosse uma ordem de produção falando para a operação anterior, né? Iniciar a sua produção e alimentar a operação posterior. Então, isso aí é o que a gente chama de produção puxada, tá bom? Então, esse é o conceito que tem do Kanban. Então, a peça vai chegar no momento em que esse processo de usinagem posterior necessita para fabricar e para entregar para o processo logo a seguir. Então, nesse contexto, né, a gente usa o termo just in time, a gente produz apenas quando necessário, diferentemente do sistema anterior, que era usado aí no Ocidente, né, que era o just in case, onde a gente fazia uma programação da produção baseada, né, nos métodos de capacidade infinita, né, de máquinas, de processos, e onde nós, ao invés de puxar a produção, a gente empurra a produção. Então, esse cara vai fabricando uma determinada quantidade de peças, sem saber se a operação posterior tem capacidade de atender a fabricação de 100 peças. Foi programado, né, no sistema de programação da produção de capacidade infinita, que é o módulo do MRP2, né, Planejamento de Recursos de Manufatura, e essa ordem mandou fabricar 100 peças. Né, e vamos supor que essa máquina aqui seja gargalo e ela só consiga fabricar 50. Então, eu vou gerar um estoque em processo, a capacidade da linha de produção não é 100, porque essa máquina gargalo só produz 50, então quem governa o fluxo, né, a quantidade de peças que é entregue no final da linha é a máquina gargalo. Isso tudo não era visto pelas técnicas usadas no Ocidente, né, baseadas no uso intensivo de computadores, né, para fazer toda a parte de gestão. Então, isso era muito ineficiente e as técnicas industriais japonesas, né, como no chão de fábrica, o uso de Kanban para fazer a movimentação, leva em consideração a capacidade das máquinas. Então, é o que a gente chama de capacidade finita. Então, essa máquina produz 2 vezes mais do que esta aqui. Então, se eu fizer uma programação just in case, né, que é o modelo ocidental de programação, eu vou gerar ineficiência, gordura, né? E o que nós queremos é eficiência, uma manufatura enxuta, sem desperdício. Enfim, então isso aí faz parte aí das técnicas industriais japonesas que são descritas aí nesse material. Bem, então deixei esse material para vocês acessarem, né? Assistam os filmes. Depois aqui no final a gente entra num novo tópico da disciplina, né? Que são os sistemas de produção. Eu faço a definição do conceito de sistemas de produção, né? Enfim. Apresento o conceito, né? Como uma caixa preta, onde nós temos aqui esse agrupamento relativamente complexo de elementos físicos, né? E esses elementos físicos, que é o nosso chão de fábrica, por exemplo, okay? Que é o kernel lá do nosso sistema de produção, né? Que estariam aqui nos níveis hierárquicos 1, 0, 1, 2 e 3, né? Até sistemas flexíveis de manufatura, né? Da pirâmide de automação. Então, aqui dentro, né? Eu tenho que mensurar o que eu estou fazendo dentro desse sistema de produção, dentro desse sistema de manufatura. Então, aqui eu vou usar o conceito dos KPIs, né, dos índices de performance, dos índices de desempenho, né, do meu sistema de produção, onde eu vou definir aqui uma série de métricas para avaliação do que o sistema está entregando, né?
Então, defeitos por milhão, né? Lead time, uma série de definições, né, de métricas que permitem com que eu avalie como o meu sistema está produzindo. Então, a gente vai ver mais à frente, né, duas métricas, né, para análise de capabilidade que nós vamos utilizar, que é o CP e o CPK, né, que vai fazer parte do trabalho de vocês. Então, olhando lá a máquina, né, e o que ela está produzindo, a gente vai avaliar esse processo de fabricação desta máquina usando o conceito, né, de análise de capacidade ou de capabilidade de máquina, e vamos definir duas métricas, que é o CP, o índice de capabilidade, e o CPK. Okay? Então, esses dois índices de capabilidade a gente vai aprender mais à frente na disciplina, e esses índices são muito utilizados, né, para avaliação do processo de fabricação, né, de quão bom é esse processo de fabricação que eu estou trabalhando. Bem, então, essas métricas, né, tem dezenas de métricas, né, que as empresas usam, né, na área de manutenção, né, você tem as métricas específicas na área de qualidade, você tem as métricas específicas na área de fabricação, né, de produção, você tem as métricas específicas, né, tem todo um conjunto de métricas, né, que é usada para avaliação do meu sistema de produção. Ou, no nosso caso aqui, né, que é com foco em manufatura, já que o conceito de produção é bem amplo, né, tanto bens tangíveis quanto intangíveis, né? Então, o serviço faz parte de um sistema de produção, né? Já a venda de um produto físico, né, que é um bem tangível, é uma outra forma de sistema de produção. Então, a gente tem sistemas de produção, né, que produzem bens tangíveis e sistemas de produção que produzem bens intangíveis. Bem, então, basicamente isso que foi coberto aqui nessa aula, né? Então, eu abro aí as questões, aqueles que tiverem dúvidas, alguma questão aí que queira discutir, eu solicito que vocês façam os questionamentos. Bem, então a palavra está aberta aí para vocês. Vamos lá, pessoal. Danilo, diga. Pessoal, essa última aula foi bem tranquila. Eu só tive dúvidas se hoje em dia, pelo modo que o Kanban é feito, né, pelo modo de organização, se ele já é automatizado. E como que ele seria automatizado? Por sensores ou simplesmente utilização de luzes pelos funcionários de fábrica? É uma pergunta mais simples. Depende do nível de automação da empresa, né? Então, quando o Kanban foi concebido, né, ele foi concebido lá no século passado, onde o nível de automação, o uso de computadores era insignificante, né? Nem existia, né? Quando ele começou a ser construído, e ele se inspira, né, em gôndolas de supermercado, né, em prateleiras de supermercado. Então, a inspiração lá do Toyota, ou do Toyota, né, é baseado numa viagem que ele fez dos Estados Unidos, né, e se inspirou em supermercados, né. Então, o que ocorre? Até aqui no Brasil, em qualquer supermercado, você tem pessoas que são responsáveis pelo estoque das prateleiras, né, das gôndolas de material que está sendo vendido. Então, o cara fica circulando e no momento que ele vê que está tendo uma diminuição do estoque, né, ele vai lá, que está acessível ao público, ele vai lá e enche novamente aquela prateleira, aquela gôndola com produtos que ele tem em estoque, né? E a mesma coisa, a partir do momento que o estoque do supermercado começa a diminuir, né, eles disparam ordens de fornecimento dos seus fornecedores. Então, é como se fosse o conceito de produção puxada, né? Só que eles não estão produzindo, eles estão fazendo a venda. Então, isso, para ser implementado numa empresa, né, como não existia computador na época, né, foi pensado em cartões, né? Então, através dos containers que continham uma determinada quantidade de peças, né, que passava pelos processos, um volume razoável de peças brutas que eram colocadas ali naquele container, e aquele container se movimentava ao longo do processo, ao longo das operações,
através de um quadro, né, físico, e você tinha os kanbans de ordem de produção e os kanbans de movimentação de materiais. Então, esses containers têm os cartões, né, os kanbans de movimentação de material, e quando ele movimenta, ou seja, quando a produção é puxada, né, pela operação posterior, esse kanban vai para o quadro. Na década de 80, né, que começou aí o uso mais intensivo de computadores no chão de fábrica, né, então você já tinha uma série de tecnologias, né, como o código de barras, por exemplo, para fazer a identificação de containers, de movimentação de peças no chão de fábrica, né? Hoje a gente tem RFID, então as tecnologias vão evoluindo, mas naquela época o código de barras era o preferencial, né? O que existia na realidade. Então você tinha o que foi chamado de kanban eletrônico, ok? Então ao invés de já tinha tecnologia, né? Já poderia ter a possibilidade de ter um painel eletrônico, né? Precisaria mais que os operadores ficassem pegando, né, o kanban, o cartão, e colocando fisicamente no quadro de aviso, né? Se fosse um post-it, né? O cara vai lá e coloca aquele negócio ali, todo mundo visualiza aquilo, né? Os processos visualizam e vê, opa, já movimentou um material para a operação posterior. Então, como eu alimentei a posterior, agora esse cartão de movimentação pode fazer com que a produção da estação do meio, né, intermediária aí, solicite também uma produção, porque ela já alimentou a operação posterior que puxou a produção, né? Então você tem toda essa sequência e os cartões vão se movimentando até voltar lá para o iniciozinho, né, onde você tinha o início da linha de produção. Então esses cartões, né, eram físicos. Hoje não, né? Hoje você tem a opção de adquirir um sistema computacional, né, que faz o mesmo papel do kanban do cartão. Então você faz a movimentação de materiais, né, com sistemas baseados em RFID, né, que é bem muito melhor do que um sistema baseado, né, em código de barras, né, já que você não precisa ter um código de barras ali, né, você tem aquela informação, ele passa e o radiofrequência, aquela informação é capturada, né, pelo sistema que faz todo o gerenciamento e faz a comunicação, né, visualmente, né, um quadro visual, né, ou então, dependendo da sofisticação do nível de integração e automação utilizadas, isso pode aparecer no display das próprias máquinas, né? Enfim. Então, hoje, né, as máquinas, né, têm muito mais tecnologias do que na década de 80, então o cartão não precisa ser mais físico, né? Então, as empresas, quando concebem um sistema de movimentação de materiais no chão de fábrica, né, uma indústria automobilística, né, a Toyota, por exemplo, né, ela vai usar, na realidade, uma solução eletrônica, né? Onde agora a movimentação de materiais vai ser com um kanban eletrônico, né? Um kanban, né, que, na realidade, não precisa ter mais aquele cartão, né? Que visualmente as pessoas, né, olhavam o quadro e viam, opa, o cartão liberou a minha máquina, agora eu posso fazer a produção. Então, mudou, né? Então, esse conceito evoluiu, né? E desde a década de 80, se você tiver curiosidade de fazer uma pesquisa aí na internet, você já tinha soluções de kanbans eletrônicos, né? A gente chamava dessa forma, kanban eletrônico, justamente para usar os recursos computacionais que começavam a chegar no chão de fábrica, né? E hoje, como você tem muita fábrica com nível de automação alto, né? Dependendo do tipo de indústria, né? Então, você dificilmente, né, vai ter na fábrica um kanban, a movimentação de materiais sendo feita por um cartão físico. Então, você vai ter um sistema, isso aí é uma programação que a gente chama finita, né? Então, a gente está vendo a capacidade de produção que existe nas máquinas. Então, hoje as máquinas, elas publicam dados, né, para as outras máquinas, né, elas trocam dados, né, os sistemas mais modernos aderentes à indústria 4.0, e também publicam dados para o sistema de gestão de capacidade finita da máquina, né, do chão de fábrica. Então, agora, nós não produzimos como a gente produzia lá na década de 80, né,
onde o sistema utilizava o conceito de capacidade infinita, ou seja, chegava lá no MRP2, Planejamento de Recursos de Manufatura, e depois no Planejamento de Capacidade de Máquina, né? E considerava que as máquinas tinham uma capacidade infinita, saía fazendo as ordens de produção, a geração de ordens de produção, sem levar em conta a capacidade de produção real da máquina. Então, vamos supor que a máquina quebre, o sistema lá de MRP2, né? Ele não sabia que a máquina estava quebrada, né? E ele continuava programando como se essa máquina estivesse em produção. Então, isso aí é um sistema clássico de programação infinita. Ou seja, eu não sei o que está acontecendo com a máquina no chão de fábrica. Não sei se ela está quebrada, não sei se ela está em operação. Com a introdução da capacidade finita, né? Ou seja, schedule, né? Programação da produção com capacidade finita, agora eu sei o estado das máquinas, sei se ela está no estado de manutenção, se ela está no estado de operação. Então, eu sei a condição, sei a quantidade de peças que ela está produzindo. E com essas informações, eu faço agora uma programação da produção, levando em conta a capacidade da máquina, né? Então, que é mais ou menos o que o conceito do Kanban, que é operacional, né? Lá no nível de chão de fábrica, né? Só que essa programação da produção de capacidade finita, ela é feita no nível tático, né? Vamos chamar assim, né? Ela é feita no estágio, no nível hierárquico superior, onde eu defino, né? Levando em conta a capacidade de produção do meu chão de fábrica, o que vai ser produzido, né? No dia 1, dia 2, dia 3, associado àquelas ordens de produção que foram geradas, né? Enfim, então esses sistemas de capacidade finita, né, é o que a gente usa hoje na maioria do chão de fábrica. E para fazer a movimentação dentro do chão de fábrica das peças, né, aí a gente usaria alguma coisa como um Kanban eletrônico, né, para fazer com que a produção seja puxada, para que eu não fique produzindo, né, em grande quantidade e gerando estoques, né, dentro do processo, onde as peças vão ficar paradas porque a capacidade da máquina seguinte é insuficiente para atender aquela programação que foi feita originalmente. Por quê? Porque ela foi feita sem levar em consideração a capacidade real do sistema. Aí, na década de 80, foi feito um outro sistema, que é o OPT, né, que é a tecnologia de produção otimizada, que era justamente a utilização do conceito do Kanban de forma eletrônica, né? Então, tem um israelense aí, um físico, né, que inspirou-se no Kanban, né, nas técnicas industriais japonesas, e criou toda uma tecnologia, né, novos conceitos, que ele chamou isso de tecnologia de produção otimizada. Então, essa tecnologia de produção otimizada, ela inicialmente faz uma programação de capacidade infinita das máquinas, né? Descobre quais são os gargalos que eu tenho no chão de fábrica, né? E depois ela faz uma programação de capacidade finita. Então, ele tem dois momentos de fazer a programação, né? Lá no nível tático. Programa o sistema como tivesse capacidade infinita, acha os gargalos, depois que ele acha os gargalos, ele faz uma programação de capacidade finita, fazendo uma programação e disparando as ordens de produção que eram para iniciar amanhã, por exemplo, para entregar a produção para daqui a 3 dias, mas como ele fez todo um sistema de análise de capacidade infinita da máquina, do chão de fábrica, ele identificou que para ele trabalhar com os níveis e com os gargalos que ele tem no chão de fábrica, ele tem que iniciar a programação da produção, porque ele sabe quais são as máquinas gargalos, 2 dias antes do início inicialmente previsto pela programação original da produção. Então, como ele programa a produção 2 dias antes, ele consegue, né, fazer essa que ele chamava de retroprogramação,
ele voltava no tempo, né, a programação e gerava, né, um scheduling de programação levando em conta os gargalos de produção, porque ele identificou quais eram as máquinas gargalo que ele tinha, porque ele simulou o comportamento do sistema de produção, levando, né, o sistema a disparar, né, ordens de produção que levariam a uma capacidade de uso total dos equipamentos. Aí ele acha quem são os gargalos, porque você tem que lembrar o seguinte: eu estou com um sistema de produção, o sistema de produção está produzindo a minha peça e outras peças. Né? A minha peça no sentido daquela peça que eu estou programando agora. Mas tem outras peças que estão circulando lá dentro também. Então, ele tem que identificar onde estão esses gargalos, essas máquinas gargalos, para fazer essa retroprogramação. Como ele tem uma diretiva máxima de que o gargalo é que gera o output da empresa, ou seja, é que gera o valor, é que gera, né, o lucro da empresa, então ele administrava o gargalo. Então ele identificava o gargalo, falava, olha, o gargalo não pode parar, né? A operação, a máquina gargalo não pode parar nunca. Para não parar nunca, né? Então ele gerava pulmões de tempo antes do gargalo e depois do gargalo. Então ele sempre gerava uma programação, né, da produção que ia abastecer esses gargalos para o sistema de produção nunca parar. Então isso aí é o que a gente chama de pulmões de tempo, né? Então, na década de 80, né, foram inspirados no Kanban, foram gerados, né, vários sistemas de programação finita da produção, né, são esses que levam em conta essa capacidade finita, o gerenciamento do gargalo, né, das máquinas que têm um ritmo de produção menor do que o restante do processo. Enfim, então esse contexto, né, foi muito explorado na década de 80, né, inspirado no Just-in-Time, né, no Kanban, e a partir daí várias empresas aí, se você procurar, a Siemens tem o seu próprio sistema de análise de capacidade finita, né, de programação de capacidade finita. Então, várias empresas lançaram soluções computacionais para fazer a programação finita da produção, né? Então, esse escalonamento, scheduling, né, que a gente chama, o escalonamento da produção com capacidade finita, se inspirando nas técnicas do Kanban, né? E a movimentação lá no chão de fábrica, né, com a evolução da tecnologia, não precisa ter mais o cartão físico mostrando lá, comunicando para todo mundo. Por quê? Porque as máquinas trocam informações, comunicam à unidade de gerenciamento da célula, né, a sua condição operacional, e com isso aí o sistema, né, consegue fazer isso digitalmente, né, consegue fazer isso sem usar o cartão. Mas se eu sou uma pequena empresa, não quero investir, né, num sistema computacional para fazer isso. Então, eu posso implantar o Kanban, né, as técnicas industriais japonesas, da mesma forma que a Toyota implantou, né? Ou seja, com os cartões. Então, coloco lá um quadro, né? Então, o que ocorre é que quando você tem uma empresa que tem Kanban, né, que usa Kanban, você vai ter lá no chão de fábrica, né? Às vezes você tem vários chãos de fábrica, não um chão de fábrica alimentando outro chão de fábrica, né, para montagem final de um produto. Então, você tem áreas, por exemplo, que você usa Kanban. Tem um quadro lá, tem os containers, a movimentação, os Kanbans de movimentação, de produção. Normalmente você tem dois tipos de cartão, né, de movimentação que acompanha o container, né, e o de produção, né, que libera a ordem de produção. Então, esses caras, né, ficam circulando dentro do chão de fábrica, indo para o quadro de aviso de Kanban. E você tem outras áreas, né, dentro da empresa que não trabalha com Kanban, né, que não trabalha com Just-in-Time. Ele trabalha com outro conceito, porque aquele tipo de peça que é produzida não tem condições de ser feita ou não vale a pena ser feita com o conceito de Kanban. Então, por exemplo, quando eu trabalhei um tempo na Embraco, né, e como consultor, e na Embraco ela tinha áreas, né, lá em Joinville, ela tinha áreas de movimentação de materiais associada à fabricação de blocos do compressor, pistões, né, uma série de componentes que fazem parte de um compressor alternativo, onde o chão de fábrica tinha toda a movimentação, né,
de materiais controlada por Kanban. Então, você tinha os quadros de Kanban, os containers com 200, 300, 400 peças, dependendo, né, da dimensão da peça. O pistão é pequenininho, né, tem uns 10 centímetros de diâmetro, então você tinha um container com centenas de pistões. Já o bloco, né, do compressor, ele é maior, então você tinha, né, um container com, sei lá, 100 peças. Então você tinha, e são áreas de produção distintas, né, e depois esses caras têm que ser montados. Então, a produção, né, no chão de fábrica dessas áreas eram feitas por Kanban. Aí você já tinha uma outra área, né, que vamos dizer assim, o invólucro do compressor, né, aquela parte que a gente vê na geladeira, né, que é a parte de metálica, né? Então, aquilo lá era feita não mais com o conceito de Kanban, né? Por quê? Porque para fazer aquilo lá, você tinha que passar por um processo de conformação, né, de bobinas. Então, você tinha que comprar lá uma bobina de, sei lá, 8 toneladas, né, de material, né, no formato de bobina, que ia alimentar o sistema de prensas, e aquele sistema de prensa ia conformar o material para ficar aquela forma dos dois invólucros, né, que são unidos e depois soldados para fechar o compressor. Então, para fazer isso aí, não dá para usar Kanban, né? Então, eles usam, né, uma programação tradicional, em que você tem lá um estoque gigantesco de bobinas, né, que ele trabalha 24 horas por dia, e a bobina alimentando, né, as prensas, né, e com isso aí você tinha, né, um sistema de programação tradicional. Então você não tinha quadro Kanban, não tinha movimentação de materiais por Kanban. Por quê? Porque essa linha de produção, né, não tinha essa movimentação de materiais, era mais um fluxo contínuo. Você tinha uma bobina que alimentava a linha, né, de prensas, ok? Então você não tinha movimentação de materiais entre uma prensa e outra, era tudo um sistema contínuo, né? Então, neste caso, você não usa Kanban, né? Então, você trabalha com outro conceito, né? Então, hoje, né, você tem várias alternativas, dependendo da sua empresa, do seu investimento, se é uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, você pode usar o Kanban clássico, né, que são os cartões, que é barato, você mesmo pode fazer os seus cartões, colocar o seu quadrinho, enfim, então é uma coisa simples e barata, né, mas é complexa de administrar, né? Outra coisa que ocorre muito é que você olha o chão de fábrica, né, e ele é cheio de trabalho em processo, ou seja, containers com material na frente das máquinas que estão ainda a processar. Então, você tem muito estoque, né, vamos dizer assim, que você não tinha anteriormente, entre uma máquina e outra. Você tem os pulmões de tempo ali, né? Você tem, né, um conjunto de volume de containers ou de material que está nesse container que não pode parar a linha, né? Então, você tem que alimentar, né, os processos, os equipamentos que são gargalos. Então, você faz todo um gerenciamento dos gargalos, né, dessas máquinas que tem uma menor capacidade de produção. Se ela parar, ela compromete toda a fabricação da linha. Então, você tem todo um contexto de gerenciamento dessas máquinas. Se uma máquina quebra, a linha inteira para, né? Não adianta você continuar fabricando com uma máquina no meio do caminho lá quebrada, só vai gerar mais estoques intermediários. Então, o máximo de estoque que você tem lá é aquele estoque associado ao restabelecimento da máquina. Então, historicamente, quando a máquina quebra, tem as questões estatísticas, levantamento estatístico, sabe, olha, essa máquina quando para, normalmente, para ela voltar, demora 30 minutos, né? Então, depois dessa máquina, que é uma máquina gargalo, você tem um volume de work in process, né, de trabalho em progresso ali, de estoque em processo, de 40 minutos, por exemplo, para suprir o restante da linha, por exemplo, né? Enfim, e quando uma máquina quebra, né, a linha toda para não ficar gerando, né, um desbalanceamento ainda maior da minha linha de produção. Então, a linha para e todos vão lá ajudar a tentar resolver o problema daquela máquina, né, durante um determinado período de tempo. Vai ficar parada 24 horas, né? Então, os caras têm lá, sabem o histórico, a parte de manutenção produtiva total, né, conhecem o sistema,
né? Sabe o que dá defeito na máquina, então eles conhecem os modos de falha da máquina, sabe o que é mais usual, e aí a equipe para a linha, vai lá, concentra e coloca a máquina novamente para funcionar. Aí restabelece a linha. Mas no final dessa linha, que alimenta uma outra linha, tem um pulmãozinho de tempo. Por quê? Porque sabe que toda semana essa máquina quebra, vamos supor, 2 vezes, estatisticamente falando, historicamente, né? Aí eu não vou parar o restante da linha que vem a seguir dessa célula. Então, no final dessa linha, eu tenho um pulmão de tempo que alimenta as outras linhas. Então, as outras linhas podem continuar puxando a produção. Mesmo a linha estando parada, ela vai ter um pulmão de tempo que alimenta uma outra linha. Okay? Então, esse é um conceito aí importante que tem por trás. Então, Danilo, é isso aí. Então, é possível? É. Né? É usado a maioria das grandes empresas, né? Para não ter mais porque é tudo eletrônico, né? Então, você está na indústria 4.0. Então, as empresas que se modernizam vão comprar equipamentos, vão comprar tecnologias, né, que conseguem se comunicar diretamente com a nuvem, né? Então, o equipamento já fala TCP/IP, por exemplo, né? Então, você compra hoje uma máquina da Haas, né, diferente da minha, que só fala RS-232 para receber os dados de dentro da máquina, né, associados às grandezas que eu consigo monitorar da máquina, só via RS-232, conforme eu expliquei aí no vídeo, né? Só que se eu comprar uma máquina Haas hoje, moderna, ela vem com Ethernet, TCP/IP, para que eu conecte na nuvem da Haas. Então, hoje, né, se eu contratar o serviço da Haas, que é o MyHaas, você já publica os dados diretamente na nuvem, usando, né, uma conexão de um novo controlador que eles lançaram em 2016, 2017, onde você tem esse conceito, né, de Big Data, onde a máquina publica dados na nuvem, e lá na nuvem tem um serviço da Haas que faz notificações para um aplicativo que o operador de máquina tem, ou então para o sistema corporativo de gestão da própria empresa. Ou seja, o dado está disponível do banco de dados, né, do MyHaas, e você pode obter esse dado e pode ser utilizado para a gestão deste ativo, né, deste equipamento, de forma isolada ou então de forma integrada com o restante do seu chão de fábrica, né, para ter um sistema, por exemplo, de gestão mais eficiente da produção, obtendo os dados. Aí você sabe se a máquina está parada, se ela está ociosa, se ela está em modo de manutenção. Então, você tem essa informação em tempo real, né? Então, isso aí já existe, já estão nas máquinas com controladores mais modernos, mas as minhas máquinas que são mais antiquadas, né? Não antiquadas, que têm um controlador mais antigo, não tem essa capacidade de se comunicar diretamente com a nuvem. Por quê? Porque esse conceito, quando eu comprei a máquina, não estava tão desenvolvido, né? Mas a partir da introdução da indústria 4.0, né, aqueles fabricantes que tinham como estratégia explorar serviços na nuvem, começaram a dotar a máquina desta capacidade de se comunicar diretamente com a nuvem, né, do fabricante nesse caso. Então, ele vai lá, se comunica, né, o dado está lá e agora ele pode usar esse dado para fazer uma análise preditiva, para fazer uma notificação, para fazer um monitoramento da máquina e outras ações desse gênero. Tá bom? Então, com esses dados, fica mais simples de eu implementar um Kanban eletrônico, que agora eu sei a quantidade de peças que eu estou fabricando, né? Agora eu sei quanto tempo falta para eu finalizar o processo que está lá em execução dentro da máquina. Então, eu tenho uma série de dados que independem do operador, né? E esses dados agora podem alimentar um sistema de programação da produção automatizado. Então, agora eu tenho lá os AGVs, os veículos guiados automaticamente, tem a movimentação de peças entre uma máquina e outra, ou uma linha de movimentação baseada em esteira, enfim. Então, eu tenho uma série de equipamentos que permitem, né, usar o conceito do Kanban, né, de uma forma eletrônica, ok? Mas o conceito, né, que deve ser entendido é o que está ali no filme, tá bom? Então, essa é a forma como a indústria japonesa conseguiu ficar enxuta, conseguiu queimar as gorduras, né? Então, o desperdício, o estoque em processo, né,
a melhoria contínua, né? Então, a busca da melhoria contínua. Então, cada vez mais, né, busco a melhoria contínua do meu processo. Se eu produzo com gordura, ou seja, se eu tenho muito estoque, o que acontece? Se a máquina quebrar, eu tenho tanto estoque que ela pode ficar quebrada durante 2 semanas, que os processos continuam produzindo, porque eu não fabrico de forma enxuta. Eu tenho muito estoque em processos que alimentam o restante da empresa. No Kanban, não, né? No Just in Time, não. Eu tenho um estoque que é um pulmão de tempo que alimenta o restante dos processos por um determinado período de tempo que eu sei que eu vou conseguir restabelecer a máquina. Se esse pulmão é de 2 horas, se eu demorar 5 horas para restabelecer a máquina, o pulmão vai estar vazio. Eu vou ficar 3 horas sem produzir o processo posterior. Por quê? Porque não tem mais peça. Já se eu estou na filosofia ocidental, né, do Just in Case, eu tenho tanta gordura ali, tanto estoque, que se eu ficar 2 dias sem produzir, né, no processo anterior que quebrou, o processo posterior continua funcionando, porque eu tenho muita gordura, tenho muito estoque em processo. E estoque em processo é custo financeiro, né? Às vezes a empresa, para produzir, ela não usa o dinheiro que ela tem, ela usa o dinheiro de investimento ou de empréstimo que ela fez, né, para bancar os seus custos dos ativos, dos seus consumíveis, né? Então ela está pagando, né? Então ela tem um custo financeiro, ela tem juros atrelado àquela material, então ela compra o material para pagar em um mês, né? E esse mês tem um juro que ela está colocando ali, tá? Então este custo financeiro para manter o estoque é caro, né? Então se eu conseguir produzir sem desperdício, se eu não tiver estoque dentro da minha fábrica, se eu conseguir transferir o estoque para os meus fornecedores, aí os meus fornecedores entregam just in time, 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde. Vamos supor que eu trabalho em 3 turnos. Então, eu consigo transferir o estoque para a minha cadeia de fornecedores, né? Minha cadeia de logística. E minha cadeia de logística está tão próxima da minha empresa, lá no Japão, aqui no Brasil é mais complicado, né? Que eu recebo isso várias vezes por dia, né? Então, eu estou chegando, né, na minha fábrica, né, porque os meus fornecedores estão no raio de 10 quilômetros da fábrica e eu tenho várias entregas durante o dia, aí eu não tenho estoque dentro da fábrica. Transferi o estoque para a minha cadeia de suprimentos, né? Enfim, então, o Just in Time, né, ele impacta toda essa cadeia de logística, né, toda essa cadeia de fornecimento, porque ele reduz, né, o inventário dentro da empresa. Faz com que esse inventário seja mínimo. Quando a gente diminui o inventário, o que acontece dentro da empresa? Os problemas começam a aparecer, né? Aí tem lá a analogia, não sei se eu falei ali no vídeo, né? De um rio, né? Que o seu leito tem muita pedra, né? Então, quando eu tenho o nível desse rio muito alto, eu consigo navegar sem problema nenhum, né? Por quê? Porque os problemas de navegação, que são as pedras, estão encobertos. Então, à medida que o nível do rio diminui, então a água é um inventário, tá bom? Analogia. À medida que a água vai diminuindo, as pedras vão começando a aparecer. Então, as pedras são os problemas, são as máquinas que quebram, são os problemas de qualidade, de fornecedor. Então, essas pedras fazem com que a navegação fique mais difícil, ok? Então, para navegar é mais difícil. Então, é isso que o Just in Time faz, né? O Just in Time, ele provoca o aparecimento dos problemas do chão de fábrica, né? Das ineficiências do chão de fábrica. Então, você fica melhorando o seu chão de fábrica diariamente para resolver esses problemas que aparecem. Quando a gente trabalha com muito estoque, se a máquina quebra, eu tenho estoque para entregar para o meu consumidor final. Então, eu não sou penalizado hoje, mas a minha empresa está em perigo. Por quê? Porque
ela não vai ser competitiva, porque eu vou produzir com um custo muito maior do que a minha concorrência que trabalha com just-in-time, que trabalha com o sistema Kanban, programação finita, manufatura enxuta. Então, esse é um conceito, né, que é muito importante, porque a manufatura enxuta, né, provoca a busca da melhoria contínua por parte das empresas. Por quê? Porque eu sempre estou a perigo de não atender o meu cliente, porque eu estou gerenciando o problema diariamente. Por quê? Porque eu não tenho estoque para amortecer o aparecimento dos problemas. Então, o inventário, né, é uma ilusão, né? O inventário, ele faz com que o sistema seja ineficiente, a empresa menos competitiva, os produtos sejam mais caros, né? Então, com a visão da Toyota, né, com a criação do sistema Toyota de produção, então os problemas de qualidade aparecem, os problemas de ineficiência do processo aparecem, e eles vão buscando essas melhorias contínuas, né, no dia a dia, para que eu diminua os problemas de qualidade, melhore a produtividade, diminui os custos, né, já que o inventário é mínimo. Tem que ter inventário, se eu não tiver inventário eu não produzo, né? Se eu não tiver peça bruta, eu não produzo. Então, tem que ter uma determinada quantidade de peças brutas. Né? Se demora um mês para eu receber peça bruta, então eu tenho que ter um estoque, né, que atenda um mês. Se eu conseguir fazer com que os meus fornecedores me entreguem peças diariamente, o meu estoque baixa bastante. Então, eu tenho um ganho, né? Por quê? Porque agora eu controlo o meu estoque. Então, se o produto está vendendo pouco, eu diminuo a compra do meu estoque. Tá? Por quê? Porque eu consigo ter fornecedores de just-in-time. Se eu estou no just-in-case, eu não tenho essa gestão eficiente, então eu tenho que comprar um mês de estoque para suprir aquela demanda que eu estimei. Se cai as vendas do meu produto, eu vou ficar lá com 2 semanas de estoque que eu não vou vender. Então, isso é custo. Né? Por quê? Porque o meu fornecimento é um lote mínimo que dura um mês. Então, eu tenho muito inventário. Né? Se eu não vendo, o inventário está lá. O inventário é custo. Né? Aí a minha empresa vai ter um custo operacional maior. Então, eu tenho que minimizar essas coisas. Então, como o japonês tem uma área muito pequena, né? Tem muita restrição de recurso, não tem, né, toda a vantagem de recursos naturais, né, que países como o Brasil, Estados Unidos, outros países têm. Então, é natural, né, que esse tipo de sistema de produção tenha surgido num país como o Japão, né, que tem ojeriza ao desperdício, né? Então lá o cara não desperdiça nada, né? Então o cara realmente faz as coisas de forma enxuta. Então esta visão expandiu, saiu do mundo da manufatura e virou uma metodologia de gestão, né? Então em software, né? A gente vai fazer gestão ágil, né? Desenvolvimento de software, né? A gente utiliza conceitos Scrum, por exemplo, né? Que é uma metodologia ágil, né? A gente usa conceitos, né, de manufatura enxuta. Né? Então, a gente desenvolve software de uma forma muito mais enxuta, muito mais ágil, do que nós fazíamos isso lá na década de 90, por exemplo, quando a gente utilizava, né, o conceito de OML para desenvolvimento de software, né? Linguagem, modelagem unificada. Né? Então, lá a gente tinha uma grande quantidade de diagramas que a gente tinha que modelar para o ciclo de vida do software. A gente ficava 8 meses modelando, né, todos os diagramas disso, diagrama de atividade, diagrama de arquitetura do sistema, requisitos do sistema, e só íamos iniciar a codificação 5, 6 meses depois que a gente finalizasse toda aquela modelagem, todos aqueles diagramas, né, que a metodologia define, né? Então, quando começou a surgir as startups, né, era uma forma de desenvolvimento muito lento, né, não era ágil. Então, inspirados nas metodologias ágeis, enxuta, né, essas empresas começaram a mudar, né, porque era muito acadêmico, o OML é muito acadêmico, ele é muito bom para documentar, né, você vai lá, faz
todos aqueles diagramas, modela toda a descrição de como o software vai funcionar graficamente, né? E depois de muito tempo, você chega na fase de implementação computacional, né? Começa a criar efetivamente. Hoje não, né? Hoje a gente cria lá na metodologia Scrum, né? Faz lá um sprint, define lá a equipe, definimos lá que a gente vai fazer essa e essa atividade, monta equipes de 2 e começa a desenvolver. Em 1 a 4 semanas você já tem código pronto, software pronto, né? Que você já está validando. Então o ciclo de vida do software diminuiu bastante. Então tudo isso veio lá da década de 80, né? Dessas manufaturas, né? Dessas metodologias baseadas na manufatura enxuta, que foram desenvolvidas, foram para o campo, né, mais amplo aí, e que chegou até o desenvolvimento de software, né? Então, hoje a gente usa o ML para fazer a modelagem, documentação, coisas mais de documentação do software. E usamos uma metodologia ágil, como o Scrum, para fazer a implementação computacional. Enfim, então, isso influenciou, tá? Essa manufatura enxuta, manufatura ágil, influenciou bastante no mundo corporativo e até mesmo o desenvolvimento de software aí com as as metodologias ágeis, né? Bem, então, é isso aí, Danilo. Daniel, diga. Só para eu ter certeza se eu entendi. Então, o modelo Toyota, ele trabalha para reduzir ao máximo a necessidade de inventário, em vez de tentar identificar um gargalo no sistema de produção e criar um inventário para caso uma máquina desse problema, ele busca trocar aquela máquina. Não, bem, não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Na realidade, você tem que focar, né, na diminuição do desperdício. Então, o inventário em excesso é desperdício. Bom, só que o just-in-time, ou usando o Kanban na movimentação de materiais, você não elimina o inventário. Não tem jeito de eliminar um inventário. Se você não tiver inventário, você não produz, né? Então, se você não tiver... Não, reduzir a necessidade de inventário, não eliminar ele completo. Não, você também não vai reduzir a necessidade de inventário. Você vai ter uma política de gestão do inventário para minimizá-lo. Então, o seu objetivo é fazer com que o seu sistema de produção fique o mais enxuto possível, né, minimizando esse inventário, mas esse sistema de produção tem que continuar entregando, né, produtos, peças, componentes. Se você diminuir muito, né, a mão aí do inventário, né, diminuir, o sistema para, o sistema não vai funcionar. Então, é aquele negócio de melhoria contínua. Então, o cara coloca uma meta. Olha, vamos diminuir o inventário, né, que hoje estava em 10x para 8x. Dá para melhorar ainda mais? Vamos para 7x. E vai diminuindo. Se ele chegar em 4x e o sistema parar, ele volta a aumentar. Ok? Por quê? Porque quando você olha uma empresa que trabalha com Kanban, você tem uma percepção de que existe muito inventário espalhado pelo chão de fábrica, que é o trabalho que está sendo em execução, work in process, né? Então, esse trabalho em progresso são os estoques, né, que muitas vezes vão virar pulmão de tempo de uma estação para outra. Por quê? Porque a máquina pode quebrar. Se a máquina quebrar, né, dependendo para quem que eu forneço, que é uma outra célula, eu não posso parar de fornecer. Eu tenho que ter um estoque de pulmão ali para alimentar o restante da produção, e a célula que tem a máquina parada, com problema, ela tem lá um determinado período de tempo para ser restabelecida, né? Então, este conceito de pulmão de tempo, que é exacerbado, que é amplificado pela tecnologia de produção otimizada, né? Então, essa técnica, né, que é baseada no Kanban, né, que é baseada no Just-in-Time, que foi uma implementação computacional, ela também foca nessa diminuição de inventário. Eu tenho que ter inventário? Tenho. Né? Se eu não tiver inventário, eu não produzo. Correto.
mas eu não posso ter muito inventário. Então, é aquela busca da melhoria contínua, né? Eu vou tendo metas e vou diminuindo para ver até onde eu consigo produzir com o inventário mínimo, ou seja, pensa lá no leito do rio, cheio de pedras. Se eu baixar totalmente, né, o inventário, o nível do rio, eu não vou conseguir navegar naquele rio, entre as pedras. Então, eu vou ter que ter um nível mínimo de inventário para que eu consiga navegar ali dentro, né? Então, esta questão do inventário, né, ela é fundamental. Por quê? Porque inventário é custo, é recurso que a empresa está empacando, né? É custo financeiro para a empresa, é um investimento que ela tem que fazer para produzir, assim como ela tem que comprar máquinas, ela tem que comprar consumíveis, ela tem que comprar matéria-prima, ela tem que comprar uma série de recursos que ela vai utilizar para produzir. E esses recursos, esses consumíveis, né, aquilo que ela vai produzir a partir da matéria bruta, a partir do ferramental que desgasta, tem que ser substituído, tudo é inventário. Inventário de matéria-prima, inventário de componentes, inventário de ferramental. Então, eu tenho que gerenciar todo esse inventário, né? Quando a gente está falando aí da movimentação de materiais, a gente só está vendo a peça que está em progresso, que está em processamento dentro do chão de fábrica. Mas eu tenho outros inventários, né? Tenho inventários de dispositivos de fixação, tenho inventários das ferramentas que eu vou utilizar em cada uma das máquinas. Então, tudo isso faz parte dos recursos, né, que eu uso para produzir. Então, eu não posso ter uma determinada quantidade muito alta de ferramental, né? Às vezes, a ferramenta pode custar milhares de reais, né? Então, é uma coisa cara, né? Então, eu não posso ter um estoque gigantesco de ferramental. Mas se a minha ferramenta vem dos Estados Unidos e ela demora um mês para eu conseguir internar aqui na minha empresa, eu tenho que ter um estoque de ferramentas, né, que permita o uso durante um mês. Por quê? Porque cada vez que eu peço a ferramenta e gasto lá $50 mil, né, eu tenho um estoque para dar um mês. Por quê? Um mês é o tempo que eu preciso para disparar o processo de importação, né, para o container chegar no Brasil, para eu desembaraçar e para ele chegar no meu estoque de ferramental, né? Enfim, então eu tenho que gerenciar isso da melhor forma possível. Se eu agora conseguir um sistema de logística que me entregue em 15 dias, pronto, eu diminuo o meu custo de inventário agora para 15 dias, né? Então eu vou trabalhar com um inventário, né, que me permita ter vantagem competitiva, né? E a vantagem competitiva do inventário é investimento. Né? Por quê? Porque eu vou me endividar para comprar inventário. Às vezes a empresa não tem condições de ter recurso em caixa, né? Então ela tem que produzir para entrar recurso para ela comprar inventário. Então aquilo lá faz parte do modelo de negócio dela. Então, se ela minimizar isso, ela tem menos custo financeiro, ela tem que se endividar menos, vai produzir com mais eficiência, né? Vai receber com mais eficiência. Enfim, então, o inventário sempre vai estar presente, a gente vai tentar minimizar esse inventário e vai usar uma série de técnicas, como o gerenciamento de gargalos, né? o Kanban, para fazer toda essa movimentação de materiais dentro do chão de fábrica, sempre lembrando que se a minha linha alimenta outra linha, eu tenho que prever um pulmão de tempo entre uma linha e outra. Por quê? Porque se a linha 1 parar, eu tenho que ter um pulmão de tempo ao final da linha 1 para alimentar a linha 2, porque a linha 2 vai puxar a produção pedindo que a linha 1 produza. Mas se a linha 1 está parada durante 2 horas, eu tenho que ter um estoque, um pulmão de tempo entre a linha 1 e a linha 2 que abasteça a linha 2, senão a linha 2 também vai parar, entendeu? Aí, por falta de inventário, né, por falta de estoque ao final da linha 1, mas eu não posso ter estoque ao final da linha 1 para um mês, para uma semana. Eu vou ter estoque ao final da linha 1 pequenininho, né? Um estoque que permita que eu restabeleça a produção da minha linha 1 em 2, 3, 4 horas. Então, eu vou ter um estoque de X unidades que vai abastecer os processos posteriores até 4 horas.
eu vou ter estoque de uma semana. Por quê? Porque o estoque de uma semana é dinheiro que eu estou empatando e que eu estou sendo menos eficiente, e o meu custo de produção vai ser maior do que o meu concorrente que usa just-in-time e que tem lá uma linha ligando a outra com estoque, com um pulmão de tempo de 4 horas, e não uma semana, como eu tinha anteriormente. Então, todos esses aspectos, né, têm que ser planejados. Então, por isso tem aí um engenheiro de produção, um engenheiro mecatrônico que vai, de controle e automação, que vai atuar nessa área, e ele tem que planejar isso, né? Então, todo esse planejamento, toda essa logística, né, para que a empresa funcione com esse conceito de manufatura enxuta, faz parte das escolhas, da gestão e das técnicas que vão ser utilizadas por essa empresa. Então, é muito importante, né, que a gente conheça e entenda o que é o Kanban, o que é o Just-in-Time, o que é o Just-in-Case, o que é a tecnologia de produção otimizada, o que é pulmão de tempo, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Tem uma série de terminologias em japonês para definir o tamanho de estoque, movimentação. Então, tem aí depois desdobramentos do método, né? Então, tem um roteiro aí, tem um manual que a Toyota desenvolveu, né, para implantar o Kanban Just-in-Time nas suas empresas, né? Então, este manual aí, quem tiver interesse, lê algumas das documentações que eu disponibilizei aí, ou então busca um livro sobre Kanban específico, aí ele vai detalhar, né? O que é o Kanban de movimentação, o que é o Kanban de produção, como é que eu dimensiono o tamanho dos lotes de movimentação. Então, tem toda uma técnica que foi desenvolvida para chegar nesses valores. Como aqui não é um sistema, não é uma disciplina sobre Kanban, né? É só para vocês terem uma ideia, né, do que é o sistema, do que é o conceito que tem por trás. E, obviamente, se a gente for entrar na implementação desse conceito dentro de uma empresa, eu tenho que pegar esses manuais, esses roteiros, né, para pegar, né, como dimensionar esses estoques, como fazer a movimentação de materiais, como, né, comunicar isso através do quadro, se for um Kanban manual, né, um Kanban visual, melhor dizendo. Enfim, então, todos esses aspectos têm que ser levados em consideração. Mas o que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é que inventário é ineficiência, inventário é gordura, seja qual for o inventário. Peça bruta, né? Trabalho em processo, ou seja, coisas que estão em processamento no chão de fábrica, consumíveis de máquinas, ferramental, tudo isso é inventário para a gente, tá bom? E a ideia da manufatura enxuta é minimizar o inventário, fazendo com que a empresa seja eficiente e produtiva, né? Ela não pode parar a produção dela, então eu tenho que ter um inventário que me garanta atingir as metas de produção que eu defini, né? Eu não preciso ter um inventário desse tamanho, eu posso ir baixando o inventário e vendo a resposta do meu sistema de produção. Se ele ficou muito ineficiente porque eu baixei muito o inventário e o sistema está parando muito, eu aumento o inventário ou faço o melhor gerenciamento dos meus pulmões de tempo. Então, isso aí é o conceito japonês, né, que está dentro do Just-in-Time, que é a melhoria contínua. Então, a cada dia a equipe, né, está buscando melhoria contínua. Eu estou melhorando o meu sistema a cada dia, né? Então, eu não tenho uma meta, olha, vou chegar aqui. Não. É gradativo. Aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, até chegar no nível que eu defini lá no meu planejamento estratégico de 4 anos, que eu tinha que ter algumas métricas de produtividade e qualidade. Depois que eu atingir essa métrica, eu lanço novas métricas, aumento, né, e tento chegar lá gradativamente, né? Então, é um pulo, né, um salto, são melhorias que eu vou obter no meu processo. Aí, o operador do chão de fábrica é convidado a participar, dando ideias, como as coisas podem ser melhoradas, como o processo pode ficar mais robusto, como o processo pode ser mais imune à parada de máquina, como eu posso melhorar a qualidade. Então, aí, o envolvimento da mão de obra, né, do operador de máquina,
né, que agora é multifuncional, às vezes ele opera 2, 3 máquinas em paralelo. Então, tem uma série de conceitos, né, que são introduzidos para fazer essa melhoria. Eu não tenho mais aquele operário que só fica numa operação, né, buscando a maximização da sua produtividade. Normalmente, agora, esse operário vai trabalhar com várias máquinas, né? Ele não vai ficar dedicado a uma única máquina. A máquina é automatizada e agora ele faz a preparação, depois faz a movimentação para outra máquina, faz uma medição. Então, ele é multifuncional, né? Então, são conceitos diferentes, né, do que se usava anteriormente, né, dentro desta visão de gestão da produção. Então, muda a cultura da empresa, muda a cultura do funcionário. Então, é uma visão totalmente distinta, né, que muitas vezes, na década de 80, a empresa americana, né, que começou a se espelhar e usar as técnicas industriais japonesas, o Kanban, né, uma das principais empresas aí que é relatado em livros, como A Máquina que Mudou o Mundo, ou livros como Manufatura Classe Mundial, que são livros da década de 80, aí, se vocês procurarem, vocês vão ter esses livros nas bibliotecas virtuais aí do mundo, né? Enfim, então esses livros, né, descreviam várias ações de empresas americanas tentando implantar, se espelhar nas técnicas industriais japonesas, né? Então, tinha uma empresa na década de 80, fabricante de motos aí que todo mundo conhece, que é a Harley Davidson, estava praticamente quebrada, né? Estava perdendo o mercado para Honda, Suzuki e outras marcas, né, japonesas, e essa empresa se reinventou na década de 80, que ela migrou para o sistema Toyota de produção e começou a ter, né, uma série de reorientação estratégica dos produtos que ela ia lançar no mercado, melhorou o seu sistema de produção usando essas novas técnicas que eram inspiradas, né, no sistema Toyota de produção, e ela sobreviveu, né? Ela teve uma recuperação significativa, mas naquela época o que se discutia muito era a questão cultural. Como é que a gente vai implantar num país como os Estados Unidos, né, que é um continente, né, costa leste, costa oeste, cadeia de logística, fornecedores, né? Como que a gente vai trabalhar nesse contexto, mais a cultura, né, do americano, que é diferente da cultura japonesa, né, o envolvimento do operário, né, essa visão de ser multifuncional, né, a diminuição da hierarquia, tirando dos supervisores. Então, você não tem mais o supervisor dentro do contexto do just-in-time, né? Então, aquela hierarquia tradicional que tinha lá nos Estados Unidos, né, que veio de Taylor, né, onde você tinha lá o operário, aí tinha um conjunto de operários, esse conjunto de operários tinha um supervisor que ficava monitorando o que cada um estava fazendo, né? Tipo essas coisas que tem aqui em obra, né? Você tem lá os operários e tem lá o supervisor que fica vendo o que o cara está fazendo, né? Isso, na visão do just-in-time, elimina esse supervisor, não tem mais o supervisor. Agora, o time, né, é responsável pela qualidade, pela entrega do produto. Ele é treinado, né, para não ter mais a supervisão do seu trabalho. Ele sabe fazer, ele conhece o que ele está fazendo e não precisa mais da figura do supervisor que não faz nada, só fica olhando e vendo se o cara está fazendo corretamente, né? Enfim, o cara já sabe fazer e foi dada essa independência, né? Então, quebrou-se aí e eliminou-se o supervisor, né? Então, o supervisor era uma coisa presente, né, na hierarquia das empresas ocidentais. Aí sempre você tem um supervisor, sempre alguém coordenando a equipe que está fazendo alguma coisa, né? Tem lá a equipe de limpeza, tem um supervisor que fica coordenando a limpeza, tem a equipe lá de manutenção de não sei o quê, tem um cara que está coordenando essa equipe. No just-in-time, né, as técnicas industriais japonesas, o sistema Toyota de produção, não tem mais a figura desse supervisor, ok? Então, o supervisor está eliminado, né? Enfim, então toda essa questão cultural era muito discutida na década de 80, enfim, questão de logística,
questão de cadeia de suprimentos, né? As empresas muito longe uma das outras, diferentemente lá do Japão, que você tinha uma empresa grudada na outra, na cadeia de suprimentos. Enfim, então isso aí foi bastante questionado na década de 80, né? Isso foi vencido, né? As empresas americanas adotam, né, as técnicas industriais japonesas, o sistema Kanban, Just in Time, né? E hoje adotam isso de forma globalizada, né? Então você tem aí o chão de fábrica, não está mais nem nos Estados Unidos, está lá na China, né? Você projeta nos Estados Unidos, a Foxconn na China produz para você e você tem um sistema de logística azeitado, né? Que você recebe isso, dependendo do equipamento, por via aérea, pequeno tempo, né? Ou então por container, né? Por navios, né? Com uma logística de uma semana. Então você tem todo um esquema hoje, né? Bastante evoluído de logística. Hoje está meio desorganizado por causa da Covid, falta de containers, enfim. Mas antes da Covid esse sistema era bem azeitado, né? Mas com a desorganização desses sistemas, dessas cadeias, né? A inflação americana aumentou, os custos aumentaram, porque você tem falta de componentes eletroeletrônicos, então você tem uma série de desarranjos nessa cadeia, né? Mas é por questão da Covid, por questões que não tem nada a ver com a eficiência da gestão das técnicas industriais japonesas e do modelo, né, de produção Toyota, ok? Então, a manufatura enxuta, né, é a resposta. Então, se cair numa grande empresa, eles vão ter esse modelo de gestão, ok? Bem, mais alguém aí? Mais alguma questão? Bem, caso não tenha mais nenhuma questão aí, né, a gente finaliza a aula agora aí, né? Então, vou agendar a próxima aula, disponibilizar o material, né? E a gente está caminhando para a finalização dessa parte introdutória sobre automação, gestão da manufatura, gestão da produção. E brevemente vamos entrar aí nas tecnologias de comando numérico, ok? Bem, então, mais alguma questão aí? Poucas perguntas, né? Ninguém com a mãozinha levantada aí. Lembra que vocês vão ser avaliados pela participação em aula também, né? Enfim. Bem, então, se não tiver mais nenhuma questão, né, eu vou desativar a aula, né, encerrar a aula agora e agendar a próxima aula e disponibilizar os próximos vídeos para vocês. Mas é importante que vocês assistam esses vídeos, né, explorem o material, para que vocês tenham uma imersão maior nesse conteúdo, né, para que vocês consigam responder, né, ou entender, né, o que vai ser cobrado do profissional de controle e automação, dessa visão que nós temos aqui no Brasil, associado, inclusive, à avaliação do Enem, né? Então, é importante que esses conceitos, né, que eu estou apresentando aqui, eles sejam absorvidos aí por vocês, porque são conceitos que certamente serão cobrados ao final do curso, né, na vida profissional de vocês e também nas avaliações do próprio Enem. Bem, então é isso aí, pessoal. Então, vamos encerrar agora. Bom dia a todos aí.